E aí, galera, bem-vindos de volta ao Capivara Talks, onde mentes tranquilas não seguem a manada, ou o fogo nesse caso. Hoje o papo é sobre como treinar o seu dragão, a versão 2025, live action, que pode ser, assim, épica, ou só aquele déjà vu animado só que em IMAX, né? Vamos tentar separar a magia do marketing aqui. Porque, sério, nem toda história precisa desse banho de realismo, né? Pergunta pro Banguela. Então, a grande pergunta que fica é o que rola quando os dragões saem daquela magia da animação e viram bichos fotorrealistas? É evolução ou a gente perde alguma coisa no caminho? Essa é a questão central, né? Porque a franquia tem uma história. Começou nos livros infantis da Cressida Cowell, aí, bom, explodiu com a trilogia animada da DreamWorks, que foi super aclamada, indicada a Oscar e tudo mais. E agora pousa no live action. É, da página pros pixels. E agora, pra carne e osso, literalmente. E vale lembrar que a própria animação já deu uma adaptada boa, né? O Soluço era mais velho, o Banguela ficou gigante, podia voar. E a Astrid nem existia nos livros, mas a autora curtiu a personagem e deu o aval. Pois é. Mas o que chama a atenção agora é a volta do diretor original, né? O Dean DeBlois. Exatamente. Ele comandou a trilogia animada e voltou para escrever, dirigir e produzir o live action. E ele fez questão de dizer que não foi algo feito assim, sem um osso cínico na mistura. A ideia, segundo ele, era enriquecer as histórias, aprofundar os relacionamentos. É uma declaração forte. Quer dizer, ele tá bancando que não é só para ganhar dinheiro. E tem aquele papo interessante de que ele já buscava uma sensibilidade live action lá na animação mesmo. Chegou até a consultar o Roger Deakins, um mestre da fotografia. Sim. Então, a pergunta que fica é: quando o visionário original está no comando, ainda é só um remake ou é tipo a realização final da visão dele? Boa pergunta. Talvez seja menos um remake e mais uma, sei lá, reinterpretação do próprio criador. Pode ser. E no elenco temos o Mason Thames como Soluço, a Nicole Parker como Astrid, mas o grande elo emocional com a animação, acho, é o Gerard Butler, voltando como o estoico, só que agora em carne e osso. Cara, isso é demais. O cara que deu aquela voz icônica pro estoico tá lá, de barba e tudo. Dizem que ele e o Thames são o coração do filme, né? Seguram a ombro emocional. Com certeza. A presença dele é um ponto muito positivo. Já a Nicole Parker como Astrid, bom, aí parece que divide um pouco mais as opiniões. É. Visualmente dizem que ela tá ótima, funciona bem nas cenas de ação e tal, mas alguns críticos e fãs sentiram falta daquela nuance emocional, daquela força que a América Ferreira deu pra personagem na animação, sabe? Entendi. Talvez o roteiro não tenha ajudado tanto nesse ponto. Pode ser, fica aquela dúvida, né? Se rostos novos conseguem trazer a mesma magia pra lendas que a gente já conhece e ama tanto. Falando em dar vida. E os dragões? Como ficou o Banguela em CGI super realista? A filosofia foi buscar um realismo pé no chão. A ideia era fazer os dragões parecerem animais que poderiam existir, sabe? O Banguela, por exemplo, foi inspirado numa pantera negra. Faz sentido. Para dar aquele ar mais selvagem, talvez? Isso, o CGI ficou a cargo da Framestore, que manda muito bem. Mas o mais legal ou curioso foi o uso de marionetes no set. Marionetes? Como assim? Sim, o Banguela tinha cabeças especiais, controladas por marionetistas, parece que precisava de um 5 para dar vida a ele ali na hora, para interagir com os atores. Foi um trabalho bem artesanal, no meio de tanta tecnologia. Caramba, 5 pessoas para um Banguela de mentirinha? Imagina a cena no set. Mas e o resultado final? Esse esforço todo convenceu? Porque parece que rolou uma estranheza para alguns. Pois é. Apesar do CGI ser tecnicamente impressionante, alguns críticos falaram numa desconexão estranha. Acharam que o Banguela, visualmente ok, perdeu um pouco daquela personalidade rica, daquela expressividade quase de gato que ele tinha na animação. Então, o Banguela tá de volta, mas será que ele continua tão adorável quanto antes? Esse equilíbrio entre realismo e charme é complicado, né? É o grande desafio. É difícil fazer um bicho parecer real e, ao mesmo tempo, ter aquelas expressões super cartunescas que a gente ama. E para ajudar a conectar tudo, imagino que a música teve um papel importante. O John Powell, o compositor original, voltou. Fundamental.
A música do Paul é tipo a alma da franquia, né? Ela funciona como essa ponte emocional perfeita. Traz a nostalgia, a força épica, e eles foram até espertos nos nomes das faixas. Aquela clássica This is Burke virou This is Real Burke, uma piscadela para a ideia de que essa versão é a real. Boa sacada. Agora, falando em fidelidade, o filme parece que recriar muitas cenas famosas quase quadro a quadro, né? O tal do shot for shot. Várias cenas icônicas estão lá, bem parecidas com a animação. Só que, pelo que entendi, o tom geral é mais sério, mais sombrio e realista, menos aquela coisa colorida e meio boba da animação. Isso funcionou bem? Então, aí gerou debate. Essa mudança de tom criou o que alguns chamaram de dissonância tonal. Tipo, o clima mais sério às vezes não casa tão bem com cenas que eram originalmente mais leves, mais cômicas. Entendi. Fica meio deslocado. Exato. E alguns fãs mais ardorosos reclamaram da falta de momentos específicos, tipo aquela cena engraçadinha do terror terrível, e voltaram a bater na tecla do Banguela, dizendo que ele ficou menos expressivo. É a tal da faca de dois gumes, né? Ser fiel demais no visual, mas talvez perder um pouco da alma no processo. Exatamente. Por outro lado, parece que eles tentaram adicionar alguma coisa nova. Deram um pequeno backstory pro melequento, os Not Loud. Ah, é? O que fizeram? Aprofundaram um pouco a relação dele com o pai, explorando mais esse tema das relações entre pais e filhos, que já é super forte com o soluço e o estoico. Para alguns foi uma adição bem-vinda. Interessante. E como o público geral reagiu a essa mistura toda? Porque na Cinemacon, por exemplo, a indústria parece que aplaudiu de pé. Sim, na Cinemacon foi só um elogio. Melhor adaptação live action já feita, visuais deslumbrantes, aquele hype todo. Mas Sempre tem um mas, né? mais na internet, no boca a boca, tipo lá no Reddit, a coisa foi bem mais dividida. É o famoso, os fãs veem o que o brilho esconde, talvez. Boa. E o que a galera falou por lá? Elogiaram muito Butler, de novo. A cena clássica do voo também agradou bastante, e essa pequena história do melequento foi bem recebida. Ok, pontos positivos. Só que criticaram a Astrid, achando ela meio girl boss genérica, sem muita profundidade. Sentiram falta daquele romance mais sutil na cena do voo. E claro, o Banguela. Muita gente achou que ele virou um cachorro grande, perdendo a personalidade felina, sabe? Entendi. Aquele jeitão meio gato, meio pantera, se perdeu um pouco no realismo. Exato. O veredito de muitos foi meio duro. É literalmente o mesmo filme, só que em CGI. Uau! Pesado. Então, pra gente ir fechando, o filme é tecnicamente bem feito, tem o diretor original ali garantindo uma certa integridade artística, mas a pergunta que não quer calar é: valeu a pena? Justifica existir além da grana? É a pergunta de $1 milhão, né? As críticas sobre a perda de charme e de expressividade mostram justamente o que a animação tem de tão especial, de único. Talvez, e isso é irônico, o maior legado desse live action seja justamente nos fazer valorizar ainda mais o filme original animado. Ver o que só a animação consegue fazer. Uma boa reflexão. Bom, e esse foi o nosso voo de hoje pelo mundo dos dragões live action. Dragões reais, questões bem reais e algumas faíscas de verdade que surgiram pelo caminho. Não esquece de seguir o Capivara Talks no Spotify e se inscrever lá no YouTube para acompanhar mais dessas nossas análises curiosas. Beleza, até a próxima, galera. Fiquem tranquilos e fiquem curiosos.